Que a paz de Deus, que a bênção do Cristo nos envolva e nos aqueça nesta noite fria. De um modo geral, nós procuramos estudar um pouco a doutrina espírita. O primeiro livro que nos indicam que deve ser usado no Evangelho no Lar é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas um livro muito especial, especialíssimo, que traz perguntas extraordinárias, com respostas sábias, sobre todas as facetas, as principais facetas do conhecimento humano, é o Livro dos Espíritos, mas nem sempre é uma leitura que se assemelhe a um romance, por exemplo. Então, nem todo mundo estuda o Livro dos Espíritos, porque ele é próprio para estudo. Kardec deixou outros livros, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese. E nós espíritas sempre buscamos saber e saber mais, porquanto somos abordados, muitas vezes, por pessoas que desejam conhecer um pouco da doutrina, ou mesmo nos dizem coisas distorcidas, e se faz necessário nós termos pelo menos um conhecimento básico, para de nossa parte contribuirmos, dando respostas corretas. E foi mais ou menos isso que se passou com o nosso codificador. Quando ele lança o Livro dos Espíritos, em 1857, gera uma atração, um magnetismo em torno desse livro, cujo título já chamava muita atenção. E centenas de cartas choviam no seu gabinete para que ele respondesse, explicasse melhor, esclarecesse dúvidas. Multiplicaram-se visitas ao seu lar. Em vez de seguir, ele recebia padres, céticos, críticos. Ele então teve uma ideia que eu considero genial, que é tentar simplificar o que é complexo. É transformar o difícil no simples. É fazer o suco de um bocado de laranja. O supra-sumo. Então ele resolve publicar o que é o Espiritismo. Então esse livro tem essa faculdade de trazer para nós explicações claras, simples, diretas, que facilitam o nosso entendimento, que possibilita a cada um de nós passar adiante a ideia espírita. Então, de toda a coleção publicada por Kardec, este é o mais indicado para aquele que vive viajando, que não tem tempo, que quer aproveitar os minutos para colocar o livro à cabeceira da cama. Então, esse livro, o que é o Espiritismo, vai trazer para nós essa oportunidade ímpar de adentrarmos nessa magistral doutrina dos Espíritos.
Mas quem era o codificador? Quem era esse homem de inteligência rara, de um raciocínio tão lúcido, que conseguia explicar, sem deixar qualquer sombra ou margem a dúvidas? Ele era um educador. Seu nome, Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Ele nasceu em Lyon, na França, e logo pequeno foi estudar na Suíça, com Pestalozzi, o famosíssimo educador da época, aquele que entendia que educar era transmitir amor. E ele legou isso do seu mestre Pestalozzi, porque ele sempre ensinou com muito amor. E isso é uma lição para cada um de nós, que queremos passar adiante uma mensagem. Essa mensagem tem de ser adocicada pelo amor. Jamais com azedume da crítica, mas com o abraço fraternal da compreensão. Então, Hippolyte Léon Denis Arrivaille vem para Paris, já adulto, casa-se com Amélie Boudet, e esse casal extraordinário dedica-se a dar aulas gratuitas, porque é assim, o Espiritismo começa assim, com a gratuidade. Nada se deve cobrar na casa espírita. Antes de ser espírita, antes de ser o codificador, ele já era o educador que lecionava aqueles que não tinham condições financeiras. Por 5 anos, em sua residência, acolhia os pobres das vizinhanças para ensinar astronomia, fisiologia, matemática, aritmética. Esse homem, então, deparou-se com aquilo que seria o início do trabalho da codificação. Era a pesquisa de um fenômeno que estava acontecendo em toda Paris, das mesas saltitarem, dos objetos caírem das paredes, fenômenos físicos em todas as avenidas e ruas de Paris ocorriam. Não faltaram aqueles que diziam, tratasse de embuste. Teve um médico que disse, não, essas pancadas são provocadas pelo nervo do músculo do joelho. Para provocar um barulho tão alto, nem que esfacelasse o joelho. Mas Kardec pergunta, como é que a pancada, como é que um barulho justifica uma mesa levitar e bater no teto e despencar de cima a baixo e espatifar-se no chão? A zoada de um osso provoca levitar uma mesa pesada? Impossível. Aí começa a ciência espírita a pesquisar o fenômeno de uma forma séria. Então o Espiritismo era a ciência de investigação, para ver a idoneidade dos meios, dos participantes das reuniões. Primeiramente ele escolheu, não pode mais ser reunião aberta. A balbúrdia, há muitas perguntas tolas, para as pancadas responderem a nós. Vamos fazer reuniões fechadas, com perguntas sérias, e aí em si começaram a desenrolar respostas sábias de espíritos que já haviam transitado pelo nosso planeta com títulos, com nomes de importância, como Fénelon. Portanto, começa a ciência espírita. Mas ele trazia no coração a essência do missionário.
Quando ele estudava em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, com 15 anos de idade, ele já sonhava em que surgisse uma religião, uma doutrina que abraçasse todas as religiões. Daí porque ele bateu o pé e insistiu por muito tempo, sem querer dizer que o Espiritismo era religião. Porque ele queria, na essência, salvar as religiões. Sim. Por que não salvar? Porque as religiões conhecidas afirmavam que o ser é imortal, que existe uma alma, mas não sabia para onde ia essa alma, em que consistia o céu, o inferno, o purgatório, como eram esses ambientes, se é que existiam. Então eram doutrinas que, na visão dele, precisavam de um apoio científico para sustentar a fé dos seus seguidores. Ele imaginava que os sacerdotes católicos, os protestantes, dissessem assim: eu vou aceitar essa parte científica porque está provado que os espíritos se comunicam. Vamos destruir com o materialismo aqui da Terra, porque fica-se provado que a nossa tese é verdadeira. Sobrevive, além da matéria física, a alma imortal. Porque Deus é perfeito e bom. E Kardec, na época ainda, Hippolyte Denisard Rivail, lá junto com Pestalozzi na Suíça, ele sonhava com a doutrina que unisse todas as doutrinas. Naquela frase do Cristo, um só rebanho para um só pastor. Quando ele começa a estudar as pesquisas, os fenômenos das mesas que batiam, e ele fazia perguntas, ele percebeu que essa ciência trazia à tona uma filosofia. Porque as perguntas eram de filosofia profunda, que falava do ser humano, no futuro da humanidade, nas razões do existir, na presença de Deus, na finalidade da existência divina, no julgamento do ser humano, na moral. Eram assuntos filosóficos discutidos profundamente e obtido em resposta em pesquisas que ele fazia. E ele escolhia os médiuns mais desinteressados. E por incrível que pareça, ele não escolheu anciãos, médios, idosos, sábios, cientistas, astrônomos para fazer perguntas. O livro dos Espíritos foi, em sua maior parte, constituído, formado por resposta dada através de mãos ingênuas, dóceis, de duas crianças, de duas meninas, Julie Baudin e Caroline Baudin, 12 e 14 anos. Crianças recebendo respostas que são indestrutíveis, que o tempo não destrói, são eternas, porque traduzem a verdade. Resposta como aquela, número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Nenhum dos grandes filósofos da humanidade deu essa resposta, nem parecida.
pelas mãos das meninas, o fenômeno ocorreu. Então a doutrina espírita nos traz essas respostas para a nossa alma. E quem lê o livro O que é o Espiritismo se pergunta, mas o Espiritismo é o quê? Ciência? É ciência. Porque usa técnicas. Na época usava o positivismo. Hoje em dia observa-se o fenômeno, cataloga-se. Experiências são realizadas, tanto de psicografia, de pintura. Aqui temos uma pintura mediúnica, feita em pouquíssimos minutos, com o médium de olhos fechados, às vezes com a luz totalmente apagada. Gasparetto pintava com as duas mãos, com os pés, no escuro em poucos minutos. É a prova que existe uma vida após esta vida. E isso é profundamente consolador. O que é o Espiritismo? Esse livro pequenininho, que todo mundo lê com facilidade. O Espiritismo é ciência, é filosofia. Nesse livro, ele resolve colocar, que eu adorei o estilo, a maneira que ele apresentou. Diálogos que ele teve com um crítico, com um cético e com um padre. Isso é espetacular, porque a pergunta que o crítico faz, a gente começa a se imaginar o que é que ele iria responder. E ele responde com aquela tranquilidade. Chega aquele cético e diz para ele, por exemplo, olhe, eu queria ser um dos seus, mas eu não acredito nesse fenômeno. Permita-me assistir às reuniões para que eu me convença. E ele diz, eu não tenho nenhum interesse em convencer ninguém. Pois é, o Espiritismo e o espírita não têm interesse de converter, nem convencer ninguém. Porque não pode, não deve contrariar a fé de qualquer pessoa, de ninguém uma pessoa. Ah, senhor Kardec, mas eu sou famoso, e se o senhor conseguir me convencer, eu que vou publicar um livro contra, não publicarei. Publique seu livro contra. E eu faço votos que ele seja um êxito total, que muitos leiam, para estimular a buscar a verdade. E essa multidão que lê o seu livro vai perguntar se é verdade lendo o Espiritismo. Vai ser muito importante para mim. Então nós não temos nenhuma pretensão de fazer proselitismo. É uma das características da doutrina espírita, não fazer proselitismo. Mas eu queria assistir pelo menos 2 ou 3 reuniões. E ele diz, imagine o senhor, que um jovem que não conhecesse nada de astronomia, nem de física, nem de matemática, que inventasse de escrever um livro sobre astrofísica e fosse ao observatório de Monte Palomar e dissesse, olha, eu quero passar uns 2 ou 3 dias observando aí, para eu ganhar consistência para escrever um livro derrubando a teoria de vocês. Não tem qualquer cabimento. Não são 2 ou 3 reuniões que farão a pessoa acreditar de algo. A doutrina espírita é lógica, é razão pura. O fenômeno em si é secundário. Tanto é que nós já passamos por aquela fase de fenômeno de efeitos físicos. Quero das mesas que nós contamos. Em João Pessoa, meu pai, Elísio Jorge e minha avó, Elisa Jorge, participavam
de reunião de efeitos físicos, porque naquela época, há 80 anos atrás, era importante fenômenos que impactassem. Hoje não precisa mais. E nessas reuniões, a médium nem espírita era. Mas os espíritos apareciam para ela dentro de casa. E era uma imagem chocante. Imagina o que é abrir o guarda-roupa e estar um espírito em pé lá, com o olho grelado para ela. Vai não, disse, eu vou trocar de roupa rápido. Era assim que ela era convocada para reuniões mediúnicas de efeitos físicos, lá na União Espírita Cristã, em João Pessoa, a casa da vovozinha. Ia na marra. E lá nas sessões de efeitos físicos, meu pai contava que os espíritos vinham, pegavam, apalpavam, sentiam os espíritos. Um deles se identificou, me chama fulano de tal, vim de Recife, acabei de desencarnar. Naquela época não tinha celular. 3 ou 4 dias depois souberam que realmente naquele dia, naquela hora, aquela pessoa realmente desencarnara. E se materializou lá, na casa da vovozinha, na União Espírita Deus, Amor e Caridade. Então, o codificador trouxe para nós esse presente magnífico dessa doutrina que é ciência, filosofia, de consequências morais. Que consequências morais? Quais? Fazer o bem ao próximo, amar o semelhante, projetar tempos melhores, fazendo o bem agora, explicando que o sofrimento nosso atual é em decorrência das nossas mazelas passadas. Nós construímos flores para amanhã, se plantarmos sementes boas. Colheremos espinhos se fizermos o mal. E no debate com o padre, no diálogo com o padre, ele questiona sobre a existência do purgatório, do inferno. E ele afirma que não existe inferno eterno, que Deus é infinitamente sábio, justo e bom, e que todas as criaturas serão salvas, se redimirão. Está lá no Livro dos Espíritos 540 a questão. Que desde o átomo ao arcanjo, o processo evolutivo é para todos. Não há desperdício. Não se trata de uma máquina, de uma fábrica de automóveis, que sai com às vezes defeitos. Não. O que Deus faz é perfeito e nós caminhamos à angelitude. Não tem erros naquilo que Deus faz. Doenças não são defeitos. Não são defeitos. Doenças são desencaminhar. É o nosso desencaminhar da estrada que nos leva à perfeição. Os nossos descaminhos. O sofrimento somos nós que fabricamos, não é Deus. Deus permite que façamos qualquer coisa. O nosso livre-arbítrio é quem determina nossas ações. Somos o resultado do nosso livre-arbítrio. Deus não pega na nossa mão para impedir que nós esbofeteemos quem quer que seja. Somos livres para agir. E precisamos, então, fazer o bem sempre. E o padre, preocupado com essa doutrina que estava surgindo, essa doutrina científica, filosófica, e o Satanás não existe, meu irmão. Satanás nada mais é do que um ser humano inferiorizado, numa fase ainda de provação, pagando contas. E ele diz uma frase interessante. O codificador diz uma frase que eu achei interessante. Só olha, a igreja católica ficou tão preocupada com essa doutrina nova que está surgindo, que eu sempre afirmei que se tratava de uma ciência e filosofia.
que por culpa de vocês, dos senhores, ela vai se transformar numa religião. Porque eu nunca imaginei diretamente que fosse ela surgir como religião, mas como tem consequências morais, eu vou alicerçar essa moral, a moral de Cristo. E aí vai nascer a doutrina espírita completa: ciência, filosofia e religião. E o que faz o codificador? Vai lá nos evangelhos e separa aquilo que é mais saboroso, que não provoca indigestão, que são as leis morais que Jesus deixou para nós, que não contraria, que não provoca dilemas, dúvidas, discussões, dissensão entre as pessoas, como a criação de dogmas, sacramentos. Então ele estabelece a criação de uma doutrina profundamente religiosa baseada no Cristo de Deus, que nos pede amar ao próximo, que nos faz irmãos de todos, que abraça todas as religiões. Em canto algum, Jesus condenou quem quer que fosse. Em canto algum, a gente vê Jesus criticando ninguém. Não curou a todos, sabiamente, porque muitos não precisavam, não mereciam a cura naquele momento. Porque nós espíritas passamos a compreender que a enfermidade é o remédio da gente. É o remédio. Se eu tenho deficiência visual é porque eu via muita coisa que não devia ter visto. Eu fazia da minha visão algo deletério. Mas tem muitos casos também das pessoas que pedem a Jesus: permita-me nascer com tal dificuldade, para que eu não seja tentado. Eu quero isso para mim como provação. Eu quero recolher-me dentro de mim mesmo para crescer. E que não se lembra do cego que, vendo Jesus ou ouvindo Jesus passar perto, ele pergunta: quem é que vai passando? Isso é Jesus. Jesus de Nazaré vai passando, o profeta. Eles: me levem para ele, me levem para ele. Pegam no braço e o conduzem até a presença de Jesus. Ele queria conhecer o mestre de perto. E quem não se lembra da pergunta que o mestre fez a ele? Pergunta enigmática. Jesus, vendo aquele cego diante dele, pergunta-lhe: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta sem sentido. Mas acontece que aquele cego provavelmente pediu aquela aprovação. E agora, ele já queria estar livre. Já estava suficientemente forte para estar livre e voltar a ver. Jesus então diz a ele: que queres que eu te faça? Que eu volte a ver. Torna a ver. Nós, quando adoecemos, nos desesperamos, nos inquietamos. É preciso não confundir. Cuidado é importante. Manter atualizadas as taxas, manter uma saúde equilibrada o máximo possível.
Mas quando a doença é renitente, quando a enfermidade não se descobre a origem, quando é algo muitas vezes congênito, não é para se revoltar, é para se aceitar. Porque, em verdade, tudo aquilo que estamos passando, seja de sofrimento intenso ou não, Deus antes avaliou e sabia que nós suportávamos aquele sofrimento, por isso a cruz foi entregue a nós. Eu fico imaginando numa carroça. Quando você compra a carroça, tem dizendo lá, suporta 1 tonelada. Mas, se o dono da carroça não lubrificar direito a carroça, os eixos, de repente, com 800 quilos, a carroça se quebra. Porque é falta de manutenção. Então é falta de manutenção nossa, nós sofrermos demasiado com tormentos simples, que se tivéssemos mais paciência, passaríamos por ele, porque eles são importantes para a nossa redenção. A doutrina espírita, então, surge robusta, porque não tem ritual. Não tem ritual. Alguém disse para mim, mas ela tem um ritual porque quando vai começar a reunião faz uma prece. Isso não é ritual. Na minha visão não é ritual. Por quê? Porque de repente alguém diz, olha, eu vou cantar um hino aqui e substituir a prece. Pronto. Ou então alguém esquece de fazer a prece, não tem problema nenhum. Esqueceu. Não há cobrança sobre isso. Ritual é aquilo que tem de ser feito, porque se não fizer, a coisa não se desenvolve. Não tem liturgia de qualidade nenhuma, não tem incenso, não se cobra por nada que se faz, não adoramos santos, não temos imagens, porque o que compete a nós, segundo a visão de Kardec e dos espíritos, é a essência da coisa, não o exterior. Não é por muito falar que nossas preces serão ouvidas, é pelo nosso testemunho íntimo. Não tem uma carreira hierárquica dentro do espiritismo. Não tem. Alguém perguntou para minha esposa, ô Sônia, quanto é que Zanelli ganha pelas palestras que faz? Ele não ganha não, mas às vezes ele dá do bolso, porque vai para o centro espírita, está precisando, ele ajuda. Porque é para ser assim. Porque não pode, deve-se ser totalmente gratuito, nada deve ser pago na doutrina espírita. O que é Deus? Já foi definido. Inteligência suprema, causa primeira de tudo. Quem é Jesus para a doutrina espírita? Modelo e guia da humanidade. É o nosso modelo e guia. É isso que nos ensina o Evangelho. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Esse Espírito extraordinário criou este planeta há 4,5 bilhões de anos atrás. Quando ele criou nosso planeta, ele já era um ser angelical. Ele já era um ser angelical. Que grandeza é esse Espírito que mergulhou aqui na face da terra. Mas nós temos essa doutrina que é ciência, filosofia e religião, e na parte religiosa tem uma parte mais doce, que chama-se consolação. É a parte mais doce da doutrina. Enquanto ciência faz pesquisa, enquanto filosofia se raciocina, mas enquanto religião você chora, você abraça, você ama. A doutrina espírita é, acima de tudo, consolação. Quantas vezes nós chegamos nos velórios e vemos o desespero das pessoas, dizendo, meu amor, meu grande amor vai ficar debaixo de 7 palmos de terra. E a gente sabe que aquele amor não vai ser sepultado. É só o corpo, é só o envelope.
A carta seguiu para o além, nos correios eternos de Deus. A consolação espírita é extraordinária. Essa convicção de que nós continuamos a existir e reencontrar com nossos parentes e nos permitindo, se possível, conversar com eles. Através das mãos abençoadas de Chico Xavier, tivemos milhares de cartas consoladoras para pais, mães, filhos, parentes daqueles que partiram primeiro. Das mãos de Divaldo Pereira Franco, de Raul Teixeira, de Fernando Bem e de tantos outros médiuns, cartas mediúnicas fabulosas, trazendo consolação, esperança e fé. A vida continua. Era essa mensagem que Kardec queria dizer para todas as doutrinas. O que vocês pregam sem provas, nós temos as provas de que a vida continua. Jesus, a quem todos nós espíritas seguimos, era defensor da comunicação com os espíritos. Ele deu testemunho disso, quando no Monte Tabor provocou o fenômeno de materialização, em que apareceram de um lado o profeta Elias, do outro lado Moisés e Elias, dois grandes profetas, que haviam falecido séculos atrás, materializam-se com a perfeição tamanha que os apóstolos Pedro, Tiago e João disseram: mestre, agora está ruim. Por que está ruim? 3 bocas a mais, 2 bocas a mais para comer, não tem tanta comida assim. E para hospedar, vamos ter que fazer mais barraca para abrigar esse povo. Pensava que esse era de carne e osso e que tinha que ficar tão perfeita era a materialização. Depois, o fenômeno se diluiu e eles partiram para o além. O cristianismo, nos seus primórdios, aceitava a comunicação com os mortos, porque seguiam Jesus, deram continuidade ao pensamento do Cristo. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Coríntios, comentava: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. A manifestação dos espíritos é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Portanto, Paulo tinha convicção de que a comunicação com os espíritos era coisa simples. Eram os dons espirituais. Mas a doutrina do cristianismo pós partida do mestre, pouco a pouco, nas décadas subsequentes, foram esquecendo desse toque mediúnico. Mesmo assim, nós temos alguns lances relatados no livro Cristianismo e Espiritismo, pelo grande discípulo Leon Denis, em que ele relata do primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano 325. Nesse concílio de Nicéia, eles fizeram debates, discussões sobre as características da religião católica, que Constantino oficializou, veio oficializar como doutrina do Império Romano. Então esse concílio tem essa finalidade, mas durante o concílio, 2 bispos, espíritos elevadíssimos, desencarnam. E foi aquele sofrimento, aquele pranto, porque como é que iam assinar no final a votação com a ausência de 2 bispos importantes? Sepultaram aqueles 2 bispos e junto ao túmulo um dos membros daquele grande encontro ecumênico
recebe incorporado, mediunizado, e dá uma mensagem dizendo: coloquem no túmulo a ata desse concílio de Nicéia dentro do túmulo, para que os dois falecidos fora do corpo físico possam assinar também. Lacraram o túmulo e ficaram em oração durante um dia inteiro. No dia seguinte, quebraram o lacre, abriram a tampa do túmulo, pegaram os documentos e lá estava uma explicação dos dois espíritos, dizendo da alegria de não estarem mais no corpo físico, que estavam no corpo espiritual, mas que faziam questão de assinar, atestando como válida ou válido aquele concílio ecumênico, e assina todos dois. Um fenômeno extraordinário dentro da Igreja Católica, mencionado no livro Cristianismo e Espiritismo. Mas ele menciona outro fenômeno, dentre tantos outros. Escolhi esses dois principais, mas ele menciona vários outros, porque o fenômeno da mediunidade não pertence ao Espiritismo, é do ser humano, é concessão de Deus à humanidade. Não usa quem não exercita, quem não quer. No século V, o Papa Leão Magno tomou conhecimento que em Constantinopla estava havendo um problema de heresia. Então ele redige uma carta vigorosa para combater aquela heresia. Uma carta endereçada ao bispo Flaviano de Constantinopla. Mas na hora que ele ia enviar a carta, ele ficou na dúvida: eu fui muito duro ou não fui muito duro? Eu preciso... Ficou na dúvida. O que é que eu faço? Eu mando ou não mando essa carta? Bom seria se São Pedro, o apóstolo, estivesse aqui. O que foi que ele fez? Foi até o túmulo de São Pedro, em Roma, ajoelhou-se lá no túmulo, pediu que os pedreiros abrissem o túmulo, colocou a carta dentro do túmulo, mandou lacrar e ficou 4 dias em jejum e oração. No 4º dia ele ouviu uma voz dizendo assim: eu li e corrigi. Se fosse muita gente dizer assim: eu ouvi e corri. Mas eu li e corrigi. Ele chamou o pedreiro de volta, abriu o túmulo, tirou a carta, estava efetivamente corrigida pelo apóstolo Pedro. A doutrina espírita é a doutrina da consolação, é a doutrina do amor, da transformação pessoal. Nós precisamos ter paciência com nossos parentes e amigos enfermos mais do que nós, porque nós precisamos evoluir. Precisamos ser mais humanos, mais carinhosos, mais cheios de fé, confiantes de que tempos melhores virão, porque a partir de hoje nós estamos investindo na nossa melhoria espiritual. Que Deus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre.